conhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro, bem-estar que ilumina o futuro, com amor e prosperidade elas vão prosperar. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. É uma alegria estar aqui neste mês de junho, quando já estamos aí na metade do ano, né? E eu tenho um convidado especial hoje, porque ele vem para falar de uma instituição jurídica que completa neste ano 40 anos. Não é qualquer instituição que completa 40 anos. E também quero trazer aqui a revista Em Evidência, a revista jurídica desta última edição, onde esse meu convidado e outros amigos estão aqui também e em seguida eu mostro para você. De imediato, então, apresentar o meu convidado desta noite, que é o Dr. Armando José da Costa Domingues, procurador do município de Porto Alegre e que esteve à frente, então, dessa instituição que completa 40 anos, que é a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. E ele é o meu convidado especial por dois motivos. Primeiro motivo, porque ele é o único em 40 anos que esteve 4 vezes à frente da instituição. Por 4 gestões, ele foi o presidente desta associação aqui em Porto Alegre, onde muitas conquistas ele e a categoria obtiveram por meio da liderança dele, com os diretores dele, com as parcerias. E o segundo motivo é que ele é quem? O meu esposo, isso mesmo. Então, doutor Armando Domingues, seja muito bem-vindo ao Despertando Mulheres na TV. Obrigado. Acho que o segundo é o meu principal título, ser o teu marido. Não, mas é muito bom estar aqui para falar de algo que é muito importante na vida da cidade, inclusive com repercussão no país, que é a minha entidade, a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. E a associação, minhas amigas e amigos, do município de Porto Alegre é uma das maiores do Brasil, isso mesmo, é uma instituição forte que defende a categoria, que tem a sua sede, é uma instituição super estruturada. E doutor Armando, além de ser procurador do município de Porto Alegre, de carreira, concursado, já não vou entregar a idade aqui, mas há mais de 30 anos ele é concursado e também ele faz parte da diretoria da associação aqui dos procuradores, permanece então junto à direção da instituição e também diretor da Associação Nacional das Procuradoras e Procuradores Nacional. Além disso, ele está já finalizando, oficializando e formalizando uma instituição de nível estadual, que ele vai falar um pouco aqui no programa para nós, onde ele é também o presidente escolhido pelos seus colegas. Então, fique aí com os nossos patrocinadores e patrocinadoras e já voltamos, porque temos muito para falar, porque conforme ele disse, é uma instituição de procuradores esses que cuidam da cidade também. Não é só sobre o que você veste, é sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você chega, como se expressa, como escolhe ser vista. Mais segura, mais confiante, mais você. Porque se vestir também é uma forma de reconhecer a própria força. A Rabushi apoia o movimento Despertando Mulheres. Rabushi. Vista-se de confiança. Transforme o seu evento em uma experiência inesquecível. A Rural Itaú, comandada por Bianca Tessili,
cria mesas completas com sofisticação, afeto e atenção a cada detalhe. Casamentos, aniversários, formaturas, cada celebração pensada para encantar os seus convidados. Você vive o momento, a gente cuida de cada detalhe. Cada escolha, cada composição, cada detalhe reflete cuidado, beleza e uma experiência que vai além do seu esperado. Rural e Tal, sua história merece esse cuidado. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Porque é ideal para quem busca imóveis, veículos, serviços ou investir com segurança. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Retornamos e compartilhe o link desse programa que está especial em comemoração aos 40 anos da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Eles que, vamos dizer assim, são os guardiões. Como diz um amigo meu também, daqui o Sérgio, eles são os guardiões da cidade. Por quê? Porque tudo que acontece na cidade passa pela mão das procuradoras e dos procuradores. Então, doutor Armando, aqui eu tenho que chamar de doutor, né? Porque programa da TV. Então, doutor Armando, me diga, antes de tudo, para a nossa audiência, o que faz um procurador, embora eu já tenha falado que tudo passa pela mão do procurador e da procuradora. Mas o que faz um procurador do município? Ele é o advogado do prefeito? Quem é ele? E ela? Bom, primeiro, nós não somos advogados de governos. A Procuradoria ela é uma instituição de Estado. Então, para nós independe quem seja o gestor e principalmente qual partido político que ele pertence. A nossa principal tarefa é a busca pelo interesse público, ou seja, nós temos que fazer com que a cidade ela ande, que as demandas sejam atendidas dentro da legalidade, para que o cidadão e o próprio ente público tenha resultados. Muito bem. Eu gosto sempre, né? Já te entrevistei, né? Nesses 4 anos aí que eu estou com Despertando Mulheres na TV, no ar, seja pelo programa que já tive, o videocast, agora aqui na TV já a 2ª temporada, já entrevistei procuradoras, a última que entrevistei aqui foi a doutora Simone Somenzi, e já te entrevistei também, mas eu gosto sempre de reafirmar. Uma vaga numa escola infantil, numa creche, uma parada de ônibus, a compra de lâmpadas para iluminação pública, um parque municipal, a construção de um prédio na cidade, tudo isso passa pela mão dos procuradores. O que acontece? Todos os processos administrativos que necessitam de uma análise jurídica passam obrigatoriamente pela Procuradoria. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo grande e um pequeno. Quando tem uma pequena obra de restauro de vias, a contratação passa por uma análise jurídica da Procuradoria. Quando vai ser feita uma licitação para a construção de uma creche, também. A orla, que é onde mais as pessoas convivem com a cidade, com o Guaíba, tudo aquilo ali passou pela Procuradoria. Nada aconteceria sem a análise da Procuradoria. E indo para situações mais tristes, a questão da Covid. Porto Alegre foi uma das poucas cidades que não teve nenhum apontamento em contratações, em compras de materiais, de equipamento. Por quê? Porque nós fazíamos uma análise, existiu uma secretaria extraordinária para combate ao Covid e eram procuradores os secretários extraordinários. Então, onde tem procuradorias, normalmente não há problemas legais. É importante, né? É importante que se faça essa fala para que a nossa audiência entenda, porque às vezes também o que acontece, e até eu, né? Mas por que estão trancando? Por que estão barrando, né? Então, às vezes, a comunidade acha que o prefeito está trancando as coisas, que o secretário está trancando o desenvolvimento de alguma obra, ou enfim. Mas não é. Olha só, minhas amigas, como advogada também preciso falar isso, né? Existe normas, regras e uma legislação.
E quando o prefeito, a prefeito, o governador, o presidente da República, né? Porque temos procuradores em nível municipal, em nível estadual e também federal, nacional. Então, sempre que tem uma compra, que tem uma construção, tudo que o gestor vai fazer precisa, sim, respeitar normas, regras e legislação. E o procurador, a procuradora são aqueles, como o Armando também costuma dizer, que dão legalidade aos atos, né, destes governantes. Então, eles precisam fazer essa análise, né? O processo vai, o processo volta, né? São princípios diferentes. Quando se trata de relação entre pessoas privadas, tudo que a lei não proíbe pode ser feito. Agora, quando se trata de uma relação em que tenha um ente público, só pode ser feito aquilo que a lei expressamente determina. Então, qual é o maior papel de um procurador? Nós, como todos os advogados, nós temos as demandas judiciais, que são muito importantes, nós defendemos o município, nós entramos com ações pelo município, mas a principal tarefa do procurador, no meu entendimento, ela é de consultoria. O nosso papel é fazer o controle da legalidade dos atos da administração pública. Mas esse controle da legalidade, nós não somos Ministério Público. É no sentido de que o prefeito, ele coloque em prática as suas políticas públicas para as quais ele foi eleito, e por isso que para nós independe qual é o partido do prefeito. Ele foi eleito, então nós temos que dar a tranquilidade, nós temos que dar condições que aquelas políticas públicas que ele foi escolhido pela população para colocar em prática, que elas sejam realizadas dentro da legalidade. Muito bem. Agora, doutor Armando, conta para nós, então, em comemoração, né, aos 40 anos da Associação de Procuradores do município de Porto Alegre, vai ter uma celebração, vai ter um livro também contando a história da associação. Então, conta para nós aí um pouco sobre a história, como que foi criada, como que surgiu, então, como que nasceu a Associação dos Procuradores de Porto Alegre. Olha, a associação ela foi fundada em 4 de junho de 1986. São 40 anos, e desses 40 anos eu sou procurador há 32. E desses 32 eu fui presidente da entidade por 4 mandatos, 8 anos e meio. O meio é porque nós fizemos uma adequação estatutária. E ela surgiu pela necessidade de que os colegas que a fundaram, de ter uma entidade que representasse os interesses da carreira, que defendesse os procuradores em questões referentes a nós, mas também em outras questões, porque não tem como tu diferenciar procurador e procuradoria. Então eu costumo dizer que os nossos fundadores, eles foram uns valentes. Eles tiveram uma visão que, bom, quando eu entrei na procuradoria em 1994, eu fui lotado na época chamavam de equipe de patrimônio e domínio público. Então, eu entrava na sala do chefe da equipe, tinha uma antessala pequena e no lado a sala dele. No fundo dessa antessala tinha uma mesa com uma cadeira e uma senhora trabalhando. Aquilo ali, em 1994, era a associação. Então, a associação nesses 40 anos ela foi evoluindo e chegou hoje a um status de ser talvez a associação mais bem estruturada do país, no que diz respeito à advocacia pública municipal. E sendo bem honesto, eu desconheço alguma outra entidade em nível municipal no país, em qualquer carreira, que tenha a estrutura que hoje nós temos. Vocês têm, né, aqui em Porto Alegre, no edifício Castelo, um andar todo que é da associação, falando de estrutura física, Sim. né? E que tu foi quem também estruturou, quem ampliou, reformou, mobiliou, enfim, né? E tem também já quase um andar também a mais, que é onde vocês têm uma escola, que a associação é a mantenedora também. Então, vocês se preocupam com a educação, com a capacitação também, o desenvolvimento intelectual dos procuradores. Exato. Bom, primeiro, tudo foi uma evolução. Uhum. Não atingimos
o nível de estrutura num momento único. 40 anos de história. Então tudo foi uma evolução, vários presidentes, diretores, todos contribuíram diretamente para que nós chegássemos onde chegamos. Mas a questão da escola é interessante. A escola de Direito Municipal, ela foi a primeira, se eu não me engano, a primeira escola de direito público municipal do país. E aí vem aquela visão dos nossos fundadores, que também foram pessoas daquela época que tiveram essa visão no sentido de criar essa escola. Tanto que uma das primeiras diretoras, acho que a primeira foi a Lourdes Camarata, que fazia parte daquele grupo. Então, a gente deve muito para eles. E isso é importantíssimo a gente sempre falar, porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui hoje. Nós temos ali o doutor Armando Perim. É esse, né? O sobrenome do doutor Armando Perim, né? Nós temos o doutor Armando Perim, temos o doutor... Agora que tu falou, né? Gente, eu fui estagiária, mas não da associação, da procuradoria. E quando eu fui estagiária na procuradoria, onde eu conheci meu excelentíssimo esposo, eu conheci a Lourdes na época, a doutora Lourdes era a presidente da Associação dos Procuradores, eu lembro disso, né? E também tu falasse agora na doutora Áurea. Presidente mulher. Olha só, doutora Áurea, primeira presidente mulher da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Uma grande diferença. Tudo bem, há uma complexidade maior pelas demandas, pelo avanço de N situações, mas perto do que é hoje e o que era ontem, era muito mais complicado ser presidente da nossa associação lá atrás. Eles foram verdadeiros heróis, os diretores foram heróis. Hoje é fácil no sentido de que nós temos uma estrutura e condições para buscar muitas coisas. Mas lá no início, não. Eles foram heróis. Gente, olha só. Toda instituição, eu já fui presidente de partido político, já fui presidente de associação mantenedora, né, de espaços, e não é fácil, é um grande desafio. E o que o doutor Armando fala, né, lá no início era bem mais desafiador. Por quê? Menos associados, recursos parcos, então tu imagina, né, não tinha essa estrutura que hoje tem. Nós vamos agora para um intervalo e vamos também para o quadro, porque você sabe que nós temos aqui a doutora Márcia com o quadro jurídico, nós temos a Jana com o quadro financeiro e estamos aí com mais outras novidades ao longo aí do mês para contar para você. Então, vamos para o quadro da doutora Márcia e já retornamos. Você trabalha ou já trabalhou muitos anos dirigindo ônibus ou caminhão? Então, esse assunto pode mudar completamente a sua aposentadoria. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada especialista em direito previdenciário há mais de 20 anos. Uma decisão recente do STJ, no chamado tema 1307, reconheceu que os motoristas de ônibus, caminhoneiros e trabalhadores expostos à vibração e ao ruído excessivo podem ter direito à aposentadoria especial. E isso é muito importante, porque durante muitos anos, milhares de trabalhadores tiveram seus pedidos negados pelo INSS após a Lei 9.032 de 1995, como um argumento de que a atividade deixou de ser considerada especial apenas pela profissão. Mas agora, o entendimento da justiça é outro. O STJ reconheceu que não é só o nome da profissão que importa. O que importa é a realidade do trabalho. E quem passa anos exposto à vibração constante, ruído intenso, desgaste físico e condições penosas pode sim ter direito à aposentadoria especial. Na prática, isso pode significar aposentar mais cedo, com menos tempo de contribuição e, em muitos casos, com um benefício melhor. E atenção, isso vale inclusive para pessoas que já tiveram o pedido negado anteriormente. Muitos trabalhadores passaram a vida inteira enfrentando jornadas pesadas, estradas, trânsito, pressão, desgaste físico e emocional. E agora existe um reconhecimento importante sobre essas condições. Se você é motorista de ônibus, caminhoneiro ou conhece alguém nessa situação, vale muito a pena revisar o seu caso.
Porque às vezes o direito existe, mas a pessoa nem imagina. Exatamente por isso, ter um olhar estratégico sobre o seu caso pode fazer toda a diferença. Converse com a gente. Então, retornamos aqui nesse episódio do Despertando Mulheres na TV, em homenagem aos 40 anos da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Essa associação hoje que tem o doutor Alexandre Dionello como presidente, tem a sua vice também, doutora Helena. Então, é uma associação que há 4 décadas, está aí fortalecendo os procuradores para que possam eles melhor estruturados, não só como nós falávamos antes de estrutura física, eles que têm um espaço gourmet maravilhoso que eu amo, eles têm uma estrutura, uma sala e todo um espaço administrativo, sala da presidência, uma sala de convivência que está ficando muito lindo, uma sala de convivência, de relaxamento, de descanso para os procuradores, para que eles possam ir lá descansar, relaxar, né, e poder estar renovando suas energias. Tem uma sala de reuniões extraordinária, tem também um cowork para os profissionais, porque com toda a estrutura que o município dá, e hoje tem, o doutor Armando provavelmente vai falar, tem toda uma estrutura da PGM, da Procuradoria-Geral, tem um prédio que foi adquirido, mas mesmo assim, precisa os procuradores de um espaço para arejar a mente, e a associação promove tudo isso. É um espaço extraordinário, além da escola, como eu falei, que tem um auditório belíssimo, tem uma estrutura inovadora. Lembro-me que foi a doutora Andréia Tavares, a arquiteta que desenhou toda a nova estrutura da escola. E, doutora Armando, eu preciso, né, tu sabe que eu sou fã dela, então eu preciso falar dela, que foi, por mais de uma vez, eu acho, diretora ali da escola, e quando houve uma reforma, a primeira reforma, a estruturação, tu eras o presidente, ela era a diretora. Agora, quando houve essa inovação, eu digo inovação porque é inovador o espaço que vocês construíram lá, tu também estavas presidente da associação e ela diretora da escola, e deixa eu falar também, né, porque eu tenho que puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, né, a estrutura de tamanho físico era muito boa, mas tinha um auditório, gente, que eu disse, perdão, meu marido, tu é o presidente, eu sou só a primeira dama, mas essa estrutura aqui não condiz com a estrutura de uma escola de procuradores. E daí foi onde, então, né, tu começasse toda a reforma, não só do auditório, que ficou belíssimo, mas de toda a estrutura, que é a doutora Vanesca Buzelato Prestes. Que é, então, a doutora Vanesca. Eu sou fã dela, né, Armando? Tu sabes que eu sou fã dela. Trouxe aqui também a doutora Cristiane Neri, que hoje é desembargadora do Tribunal de Justiça. Então, muitas mulheres, né? A doutora Cristiane Neri foi também presidente da Associação Nacional de Procuradores Municipais. Então, muita mulher tem história lá, muitos homens têm história lá na Associação de Procuradores de Porto Alegre. E, doutor Armando, então, muita inovação, a estrutura física fortalecida, muitas ações voltadas para os colegas, muito, como tu disse, é uma construção, porque são 40 anos, né? E cada um constrói um pouco e quem vem depois acaba podendo fazer mais, porque já tem um alicerce, uma base. Mas parabéns por tudo, eu acompanhei sempre, né? Mas parabéns por toda essa visão que tu tens de ampliar não só o patrimônio físico, de não dar condições físicas para que os colegas possam estar usufruindo, não só de defender a categoria. E eu quero te fazer uma pergunta, são 4 gestões que tu estivesse à frente. Qual é o sentimento que fica de tu teres, né, passado por estes 4 mandatos aí à frente, tu sempre com uma diretoria muito forte, tanto que tu agora, né, o teu vice-presidente da tua última gestão é o atual presidente, o doutor Dionello, que está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Qual é o sentimento que tu tens? Olha, foram nessas 4 gestões, nós conseguimos talvez as 2 maiores conquistas da carreira, que foi a lei orgânica da PGM e a lei de distribuição dos honorários. Porto Alegre foi a última capital do país a distribuir honorários aos procuradores. Mas o que fica, a satisfação é ver que foi um trabalho realizado a muitas mãos. Ninguém faz nada sozinho.
Então, eu tive diretores competentes, parceiros, amigos que batalharam junto e a coisa flui naturalmente. Tem uma Praça 15 de Novembro, tem uma estátua ali, acho que o Marechal Deodoro da Fonseca, e embaixo tem uma frase que diz, uma frase atribuída a ele: é fácil a missão de comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. Então, é tudo um conjunto. Então, nós conquistamos muitas coisas, mas tudo com muito trabalho. E eu lembro também que tu foi o presidente que mais chamou para liderar junto contigo, porque os diretores lideram juntos, né? O presidente precisa dos seus diretores. Lembro que tu fosse o que mais mulheres chamou para compor tua liderança. Eu acho que a tua última gestão, quantas mulheres tinham e quantos homens? E não foi nada programado, nada pensado. Quando nós nos demos, depois de composta a diretoria, passou um tempo, a gente se deu conta de que dos 14 diretores, 9 eram mulheres. Mas não foi tipo assim, não, a gente tem que trazer mulher porque tem que balancear, tem que isso, tem... Não. Nós escolhemos pessoas, e pessoas por competência. Quando a gente viu, 9 eram mulheres. Isso é interessante, é a sensibilidade, né, de ver que tem mulheres com potencial. Eu não posso aqui, né, amigas, vocês já me conhecem, não é porque eu estou entrevistando o doutor Armando, meu esposo, né, que eu vou medir as palavras, não vou medir as palavras não, né, não sou bem branca, mas sou bem franca. É importante assim, Armando, porque a gente debate, a gente fala muito sobre isso, ainda vínhamos falando sobre isso, que precisa sim, em lugares, né, em espaço de voz, de poder, de comando, precisa dar espaço para as mulheres. Mas muitas vezes os homens não têm essa sensibilidade de identificar o potencial das mulheres. Muitos lugares, muitas instituições religiosas, instituições políticas, associativas, muitas instituições às vezes não colocam esse olhar de valorizar a mulher na sua competência, na sua capacidade, nos seus dons e talentos, né? Então, fiz questão de registrar aqui porque verdadeiramente foi isso, né? Isso se deve um pouco em relação a nós, à própria carreira. As carreiras jurídicas, há muito tempo atrás, elas eram predominantemente masculinas, as figuras, as pessoas que entravam. E hoje em dia não. Hoje as mulheres, elas são aprovadas em um número maior do que homens nos concursos nas áreas jurídicas. Nós tínhamos lá atrás, quando eu entrei, eram muito mais homens do que mulheres. Hoje, se eu não me engano, nós temos mais mulheres do que homens. Então, há uma evolução. E essa evolução, ela tem que também, não apenas no passar ser aprovado no concurso, ela tem que também vir no sentido de que as mulheres, elas têm que começar a ocupar os cargos de gestão. É uma coisa natural, porque nem aconteceu no meu último mandato. Não foi... Quando a gente viu, nós tínhamos mulheres, por quê? Porque era competência. Então tem que saber isso. E também é uma questão assim que vocês convidam, né? Porque quando vocês formam a diretoria, vocês têm ali toda uma... vocês são eleitos, tu indica só quem está, né, na chapa, indica o seu vice e depois se compõe a diretoria, né? Então, vice e presidente ali se combinam e vão trazer aqueles que vão trabalhar, que vão demonstrar todo o seu conhecimento. E entrando então, já para a gente fazer um gancho aí, já aproveitando, a importância de estimular novas lideranças. Como eu disse, né, amigas, eu já participei de muitos grupos e participo, e quem tem a liderança na pele, no sangue, acaba se colocando mais à frente, outros a gente tem que puxar, né? Mas estimular novas lideranças, porque a gente sabe que tu fosse 4 vezes presidente, não porque não tinha quem fosse, até porque tu tivesse oposição, né? Então, nas tuas 2 últimas, eu acho, eleições, tu tivesse oposição e tu ganhasse com muitos votos de vantagem. Então, não é por falta de candidato, né? Mas sim pela tua competência, pelo teu trabalho, pelas tuas conquistas, que não foi só ampliar patrimônio, não foi só ampliar o caixa da instituição.
Mas estimular, trazer novas lideranças, como tu fala, hoje tem mais mulheres que são aprovadas nos concursos, tem mais mulheres buscando fazer concursos e são aprovadas, falando da tua categoria especial. Mas a importância que tu vê e como estimular novas lideranças para que ocupem também esses cargos de voz, de comando, de poder. A questão toda é o seguinte, a minha carreira, ela é natureza predominantemente técnica. Então, até 2 anos atrás, numa conversa com a então presidente da Associação Nacional, mulher, doutora Lili, nós falávamos justamente dessa questão de preparar colegas para uma visão não tão fechada no sentido da parte técnica, mas também atuar de uma maneira política que não é política partidária, é política institucional, enquanto dentro de uma associação, ou mesmo tu ter o olhar político quando tu vai te manifestar num processo administrativo. É muito fácil para um procurador, uma procuradora dizer não, mas esse não é o nosso papel. A gente tem que, ao examinar o processo, compreender o que é aquilo que está sendo proposto, por que está sendo proposto e buscar meios que o projeto ele se adeque à lei, que não seja nada feito de uma maneira contrária à norma. Então, mas para isso tu tem que ter uma certa visão do outro lado. E a mulher tem mais facilidade para enxergar isso. Tanto que nós temos secretárias municipais que são procuradoras, e isso eu estou falando em tanto Porto Alegre como Brasil. As últimas gestões da minha associação nacional foram mulheres, e o que a gente tem que dar é condições, nosso papel de hoje gestores associativos, é não só estimular que elas participem, mas também dar os meios para que elas aprendam, não é aprender, é aprendam, porque tu vai ter o conhecimento vivenciando e com certeza nós vamos ter muitas lideranças extraordinárias. Mas a gente tem o nosso papel de trazer, não é ensinar, é vivenciar, dar a possibilidade de que vivencie o que é uma gestão. Porque ao ter uma gestão numa associação, com certeza a pessoa depois vai conseguir ter uma gestão numa secretaria, numa outra questão qualquer. E a mulher tem condições de estar ocupando esses cargos. Como tu estás falando, né? Primeiro, e eu quero que você compartilhe a sua opinião, quero que você faça perguntas, que você deixe lá no meu canal do YouTube, Andréia Fioravante, ou no Facebook, que você deixe as suas perguntas. Ou você pode também enviar agora para o nosso @ o nosso Instagram do programa, que é o despertando.mulheres na TV. Que você possa, por meio desse canal, mandar perguntas lá no direct para mim. Eu vou repassar para os entrevistados. Se for para mim, vou estar te respondendo. Vai ser um grande prazer estar conversando com você, estendendo a nossa conversa além daqui da sala do Despertando Mulheres na TV. Mas, Armando, olha só. Segundo a tua fala, né? E eu quero falar com você, minha amiga, e também meus amigos. É muito importante, você que está num cargo de liderança, você que está presidente, né? Homem ou mulher, mas que você estimule, o que o doutor Armando disse, nós temos que buscar trazer essas pessoas para a vivência, trazer pessoas para caminhar junto, porque também tem pessoas, né, doutor Armando, que querem estar num cargo de presidente, de vice-presidente, mas quer estar para aparecer, quer usar o cargo para se locupletar, usando uma expressão que tu usa, eu não uso, né? Mas usar o cargo para benefício próprio, para ter uma ascensão, algum outro cargo, enfim, ainda mais carreira jurídica. Então, tem pessoas que querem para benefício próprio. Mas quando o líder, porque chefe é uma coisa, presidente é uma coisa, líder é outra, né? Quando o líder quer, sim, colocar o coração, a alma, o seu dom, o seu trabalho a serviço dos seus pares, ele vai trazer as pessoas, como bem o doutor Armando está dizendo, para caminhar junto, para andar do lado. Né? E eu lembro que tu fizesse isso com o Dionello, porque, né, e com os outros teus também vice-presidentes, né? Lembrei também do doutor Tim, enfim, tu sempre os levava para, em Brasília, poder estar ali conhecendo todos os caminhos, né? E como está
trabalhando em favor dos colegas. Então é necessário quem está lá em cima, meus amigos e amigas, trazer outros para caminhar do lado. A gente não caminha sozinho, porque sozinho a gente não faz muita coisa. A gente anda um pouco sozinho, mas acompanhado a gente vai muito mais longe. Então trazer pessoas para andar do lado, para formar essas novas lideranças, que só serão formadas se caminhar do nosso lado. E agora nós Tem uma vamos outra ficar... questão. Sim, perdão, porque eu já ia chamar o quadro. Assim como o homem, quando está num cargo de gestão, seja o que for, à frente de uma empresa, tem aquele suporte feminino, nós temos que saber que quando é o inverso, nós temos que dar o suporte. E eu dou um exemplo básico que acontece na vida da mulher. Ela tem os filhos. Então, eu lembro sempre, tem uma colega minha que ela tem todas as condições de ser presidente da associação um dia. Só que é dever, então, eu não vou dar nomes porque eu vou comprometer o marido. É dever do marido, nesse caso, por exemplo, de para ela conseguir assumir um dia uma função de gestão, ele dá o suporte que normalmente quem dá é a mulher. Então, o homem tem que ter esse entendimento, que quando a mulher ela é uma pessoa de expressão, ela ocupa ou quer ocupar, tem possibilidade de ocupar algum cargo, o marido tem que dar toda o suporte, assistência, para que ela consiga, porque senão ela não vai conseguir. Isso é importante, porque a gente diz assim, o marido chega em casa e diz, vou dormir. O que ele faz? Vai dormir. A mulher chega em casa e diz, vou dormir. O que ela faz? Ela olha se tem roupa na máquina, se tem roupa para estender, ela olha se os filhos estão bem, ela olha o que tem que arrumar. Ou seja, o marido diz, vou dormir, vai dormir depois de 5 minutos. A mulher é depois de muitos minutos, né? Mas importante isso, né, Armando? Infelizmente, muitas mulheres, esse é um ano de eleição política, muitas mulheres não entram na política e a associação é fazer política institucional, não partidária, mas é fazer política. É muito importante, porque a mulher diz, vou viajar, vou para Brasília, porque eles têm uma agenda intensa em Brasília, né? O presidente, vice-presidente, doutor Armando, como hoje diretor legislativo e político, então, da associação. Muito intensa a agenda em Brasília. Só que a mulher, para ir para Brasília, se tem filho, casa, cachorro, papagaio e mais a profissão, se o marido, se o companheiro não ajudar, ou seja, se essa mulher não tiver uma rede que apoie ela, familiar, como é que ela vai? Né? Então, parabéns por essa observação, porque eu, né, minhas amigas, sempre tive esse suporte, agora do Armando esposo, sempre tive esse suporte do Armando esposo, né? E se não fosse isso, eu não estaria onde estou e não estaria ajudando você, mulher, a transformar a sua vida por meio desse canal e de todas as ações do ecossistema do Despertando Mulheres. Vamos para o nosso quadro agora, o Despertar Financeiro, realizar sonhos, então, com a Janaína da Ademicon. Me liste 10 sonhos e eu realizo todos. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você consegue guardar dinheiro todo mês? Não que sobra, porque quase nunca sobra. Mas separar de verdade uma parte do que você ganha para um objetivo, se a resposta for não, você não está sozinho. Porque a grande maioria das pessoas não consegue. E não é por falta de disciplina, é porque a gente não foi ensinado a fazer isso. A gente foi ensinado a pagar as contas, a sustentar a casa, a cuidar de todo mundo. E guardar para si mesmo ficou sempre em último lugar. O consórcio muda essa lógica e de um jeito muito simples. O consórcio é um grupo de pessoas que se unem com um objetivo em comum, adquirir um bem ou um serviço. Cada participante paga uma parcela mensal e esse valor vai para um fundo coletivo. E todo mês, uma ou mais pessoas do grupo são contempladas, recebem a carta de crédito e podem usar o valor para realizar o sonho contratado. Sem juros, sem entrada e sem burocracia. As burocracias absurdas, né? Só planejamento. Mas sabe o que eu amo no consórcio? Ele é uma forma de guardar dinheiro sem você mexer nele. Porque no momento em que você contrata aquela parcela, ela já tem destino. Ela não está disponível para o impulso do fim de semana, para a promoção que apareceu, para a emergência que sempre surge. Ela já pertence ao seu sonho. Isso é educação financeira, na prática. E eu atendo hoje pessoas que chegam até mim dizendo que nunca conseguiram guardar dinheiro. Nunca na vida. E depois de 2, 3, 5 anos, elas estão contempladas com uma carta de crédito na mão e realizando um sonho que
chega a ser impossível. Isso é uma transformação real. Se você ainda não tem um consórcio, você ainda não tem um plano. E você merece ter um. Me segue lá no Instagram, jana_ademcom, chama no direct e me conta o que você quer conquistar e a gente marca a sua consultoria gratuita. Vem realizar seus sonhos com muita inteligência e com muito planejamento. Te espero lá. Doutor Armando, nesses teus 4 mandatos, quais foram as tuas principais conquistas? Bom, nesses 4 mandatos, a primeira grande conquista foi unificar os colegas. Nós vivíamos num período de muitos debates, muitas discussões, sabe, muitos interesses opostos. Então, a lei orgânica da Procuradoria, que foi uma das primeiras do país e com certeza a primeira das capitais, serviu de modelo para que outras capitais e outros municípios fizessem uma lei orgânica para a Procuradoria. Ela teve 2 papéis fundamentais e no meu entendimento essa é a maior conquista da minha carreira. A primeira, nós conseguimos unificar os colegas. Não tinha mais diferenças porque local de lotação, por nome diferente de cargo, porque tem uma determinada gratificação que num outro lugar não tenha. Isso foi a primeira conquista para a carreira. E a segunda foi uma conquista para o próprio município. Até então nós tínhamos orientações jurídicas distintas dentro do município. As secretarias tinham colegas que eram submetidos a secretários, as autarquias tinham colegas que eram submetidos a diretores, e só quem estava na centralizada, que a gente chamava, é que estava submetido ao procurador-geral. Então acontecia de tu chegar numa audiência, tu apresentar uma tese, o juiz olhar para tua cara e, não, parei um pouquinho, puxar um processo embaixo da gaveta, não, mas para aí, na autarquia, nesse tema, o município, dependendo da ação, o município tem a posição, então havia conflitos. Então a lei orgânica da Procuradoria, ela unificou o atendimento jurídico para o município. Hoje nós temos procuradores municipais dentro das secretarias, dentro das autarquias, na própria Procuradoria e todos submetidos ao Procurador-Geral dentro da instituição Procuradoria do município. Então, essa foi com certeza a maior conquista da carreira. E logo adiante, em 2021, quando eu retornei à presidência, nós tínhamos aquela questão de que era a única capital do país que não distribuía honorários. Então, com uma atuação muito grande política, nós conseguimos demonstrar ao prefeito Melo, que aliás o prefeito Melo ele acaba tendo uma relação umbilical com a nossa carreira, porque quando da lei orgânica ele era vereador de Porto Alegre, foi uma pessoa que atuou fortemente para que acontecesse uma composição política para aprovar a lei. E quando ele vira prefeito, ele entra em 2021 e eu assumo como procurador, como presidente da associação novamente, e nós, com um trabalho político muito grande, conseguimos demonstrar para ele a necessidade de que fosse realizada a distribuição dos honorários, que aliás é importante dizer, a distribuição de honorários, em muitos municípios do país, ela é complementação de salário. Se não fossem os honorários na advocacia pública municipal, em muitos municípios, nós não teríamos advogados públicos porque o salário é muito pequeno. Então, em vez de sair o dinheiro do orçamento do município, sai da parte vencida nas demandas judiciais. Isso é importante, amigas, nós falarmos, porque o que o doutor Armando está dizendo é que quando eles advogando pelo município, o município ganha uma ação, a parte contrária, ela precisa pagar os honorários. E esse dinheiro vem da parte contrária. Esse dinheiro não é do município, não é dos cofres públicos, é a parte contrária que paga. E pela OAB, e nós estamos aqui com a revista jurídica desse mês, a revista Em Evidência, que está com o doutor Lamac aqui, um dos grandes presidentes da nossa ordem, né, dos advogados, assim,
Além dele, o doutor Leonardo Lamar, que é hoje, também doutor Ricardo Breyer e tantos outros presidentes excelentes que nós tivemos na Ordem aqui no Rio Grande do Sul. E a Ordem dos Advogados, né, nos garante que nós temos direito aos honorários advocatícios, à sucumbência. Então é isso que o doutor Armando está falando. Porto Alegre foi a última capital, né? E eu sempre digo para o Armando que cada vez que ele retorna, que os colegas chamam ele para retornar, e quando tem uma peleja grande, daí eles chamam o Armandinho para pelejar. E essa foi uma grande conquista. Eu, como advogada, acho que essa foi uma das maiores conquistas, além, claro, né, gente, da estrutura física, porque eu amo a estrutura lá da associação e acho isso maravilhoso quando uma diretoria vê a necessidade de dar bem-estar, qualidade de vida, porque isso contribui com a saúde emocional, que é com que eu trabalho, que é prioridade hoje profissional na minha O vida. Código de Processo Civil, ele foi alterado em 2015, com a previsão do pagamento, da distribuição dos honorários à advocacia pública. E Porto Alegre regulamentou apenas em 2023. A OAB deu muito apoio, né, Armando, a vocês, a todas essas pelejas Eu vou aí, né? dizer que sempre aqui no Rio Grande do Sul, porque o Cláudio foi um grande defensor nosso, ele atuou, ele foi muito importante na questão da lei orgânica da PGM. Ele, enquanto presidente do Conselho Federal, ele também deu muita vazão às demandas da advocacia pública. E aqui, os presidentes que seguiram também sempre estão apoiando. O Leonardo é um parceiro muito grande. A OAB, ela é muito importante nessa relação da advocacia pública com os gestores. Então nós tivemos aí, entre as maiores conquistas, os honorários advocatícios e a lei orgânica. Da PGM. Que mais? Olha, tem outras questões, mas daí a atuação não envolve apenas Porto Alegre. Nós temos uma atuação muito forte em Brasília. A Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, com certeza, é uma das mais presentes no Congresso Nacional. Isso não porque hoje tu és diretor, compõe a diretoria da Associação Nacional de Procuradoras e Procuradores Municipais, né? Mas sempre, em todo esse período, sempre fosse muito ativo, porque defender a categoria, se tu defende em nível nacional, tu está defendendo para todos os procuradores do Brasil, porque tu está lá defendendo questões que vão estar atingindo diretamente todos os procuradores E municipais. às vezes até mais, que nem no ano passado. Foi apresentado um projeto de emenda da Constituição que tratava de regulamentação de parcelamento de precatórios. E quando a gente viu, havia uma emenda que provocava, em um único artigo, uma revolução na questão previdenciária dos municípios do país, obrigando a todos os municípios a seguirem uma legislação federal, o que acabava tirando competência dos municípios. E foi a nossa atuação lá em Brasília, da Associação Nacional e a Associação de Porto Alegre, muito presente nessa questão, por exemplo, que evitou que fosse aprovado, ou seja, todos os servidores públicos municipais do país foram beneficiados. Então, a atuação ela não se limita a Porto Alegre. A atuação forte em Brasília, em tantas outras demandas. Temos agora um projeto de emenda constitucional que insere os procuradores municipais no artigo 132 da Constituição. Isso tudo são conquistas que a gente vai, cada passo, cada avanço é uma conquista. Ela não acontece de uma maneira única. E, doutor Armando, nós sabemos que vocês têm aproximadamente quantos procuradores? Ativos e inativos? Os associados temos 200. 200. Entre ativos e inativos, os aposentados e os que estão inativos. Uns 110, 115 da ativa e o restante aposentados. Sim. Nós estamos encaminhando para o final do nosso Despertando Mulheres, né? Então, assim, doutor Armando, meus parabéns, né? Essa questão dos honorários, como tu falasse aí, né? São décadas e na tua gestão vocês conseguiram esse grande feito com o apoio de todos e também de vereadores, o prefeito, enfim. Parabéns por essa conquista dos honorários, por essa questão da unificação, porque isso trazia
prejuízos, né, vamos dizer, e hoje beneficia, prejuízos para a comunidade, prejuízos para o município e para a categoria. E isso veio, então, a trazer um grande ganho para não só a categoria, quanto para o gestor, independente do partido, como tu sempre fala, e para a comunidade, nós cidadãos de Porto Alegre. Em 30 segundos, doutor Armando, qual o seu desejo para os próximos 40 anos, então, vamos dizer, de Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre? Meu primeiro desejo é que, eu não estou falando só de Porto Alegre, por favor, modo geral, que a carreira, ela não se reconheça, mas ela tenha mais orgulho daquilo que nós somos. É algo muito importante. A nossa atuação, ela reflete em toda a vida da cidade. Então nós temos que ter orgulho de sermos procuradores municipais. Nós temos que amar a cidade que nós atuamos, porque nós não representamos, nós presentamos. Quando eu, na minha função, quando eu estou exercendo a minha função, um procurador fala, não é ele que está falando, é o município. É isso que está falando. Então, doutor Armando, meus parabéns por essa matéria maravilhosa aqui na revista Em Evidência, onde tu falas, então, desta associação em nível estadual que vocês estão fundando, que tu estás à frente como presidente, está na finaleira ali da formalização, né, do registro. Então, meus parabéns. E eu sou suspeita porque sou esposa, mas eu vou repetir aqui o que muitos dos colegas do Armando já falaram para mim, né, muitos, que o legado que tu deixa para a Associação dos Procuradores, e que não é só para a associação aqui, mas como tu bem falasse, tem reflexo nacional. Então, esse legado que tu deixa, esse trabalho, essa entrega que tu faz para a tua categoria, não só aqui, mas em nível nacional, é um legado que jamais vai ser esquecido. São conquistas que levaram décadas para que tu chegasse com a tua diretoria de cada momento e pudesse fazer. Comprar salas, deixar dinheiro no caixa, criar bem-estar, eu penso que muitos poderiam fazer. Mas as articulações políticas e as conquistas da carreira, isso é dom, isso é missão, e isso é o que Deus entregou nas tuas mãos, e isso não é qualquer um, isso é para quem é separado e escolhido. Então, meus parabéns, te amo e sucesso, e mais 40 anos, vida longa para a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, agora na pessoa do doutor Alexandre Dionello, e retornamos na próxima segunda-feira, então, com mais um Despertando Mulheres na TV. Deus abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão pro